Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o fascista, tentou um golpe, mas trombou com as instituições e com a democracia. Mas a sua tentativa de esculachar com o sistema norte-americano é um sinal dos tempos para a América Latina. É sobre isso que vou conversar na sequência, você vai entender. Fique ligado aqui nesse canal. Mas se você está gostando, vai lá, curta, siga e compartilhe. Portal View. O mundo na palma da mão. As cenas de invasão do Capitólio nos Estados Unidos, do Congresso norte-americano, eram cenas inimagináveis, porque os Estados Unidos sempre foi um patrocinador, um fiador de golpe em terras alheias. Sempre fez de outros países o seu quintal. Urinava, defecava, mas nunca imaginava que dentro do próprio sistema norte-americano apareceria alguém para esculachar a América. É sobre esse movimento fascista que é encampado por Donald Trump, liderado por Donald Trump, e que contagia outros países como o Brasil, que eu vou conversar neste programa de hoje com o professor André Nascimento, ele é doutorando em literatura hispânica na Universidade e Literaturas Hispânicas pela Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, além de graduação em Letras, Português e Inglês pela Faculdade de Filosofia de Campo Grande. André é pesquisador, nesse momento também da Universidade de Paris, Sorbonne. Também vou conversar com o professor Rick Santos, que é professor titular de Língua e Literatura Inglesa na Universidade de Nova York. É pesquisador, tradutor, escritor e doutor em literatura comparada pela Universidade também de Nova York. Rick é ativista de direitos humanos, educador voluntário do Degase no Brasil. Atualmente está cursando Direito também no Brasil, com o propósito de trabalhar em defesa dos adolescentes em conflito com a lei. Ele é autor de Poética da Diferença, um olhar queer, e coautor de Latin American Shakespeare, a escrita de AD, Perspectivas Teóricas dos Estudos Gays e Lésbicas do Brasil. Publicou vários ensaios também no Brasil e nos Estados Unidos. Vou começar cumprimentando aqui esses dois convidados. Primeiro, professor Rick, prazer tê-lo aqui. Não, mas pode prazer, falar agora, a gente pode interagir. Me dá retorno do Rick, por favor. Deixa eu pegar o seu retorno, Rick. Agora eu tenho o seu retorno. Tudo bem, Rick? Olá, Roberto. Muito bom sempre estar com você, conversando, né? Quero também aí cumprimentar o professor André. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado, Roberto, pelo espaço, obrigado pelo convite. Só esclarecendo que nesse momento nós estamos assim a um oceano de distância, né? Porque os dois estão aí na divisa com o México, numa cabana, tá nevando ainda por aí. Parou. Sim, na verdade é mais uma divisa com o Canadá. Porque aqui nós estamos aqui no Brasil num calor tremendo, num calorão tremendo. Professor Rick, professor André, os senhores estão acompanhando aí talvez numa perspectiva até privilegiada, porque estão muito mais próximos, estão sentindo muito mais o clima nos Estados Unidos nesse momento. A América sempre se portou, ela sempre se mostrou, sempre se vendeu como um exemplo de democracia para o mundo. O país que não tem a democracia nos moldes dos Estados Unidos são países despóticos, integram o chamado eixo do mal. Mas nesse momento nós assistimos nos Estados Unidos, as imagens que nós temos aqui, nós vamos também passar durante o período que a gente estiver conversando, elas impressionam, de pessoas extremistas insufladas pelo presidente dos Estados Unidos ocupando o Capitólio. O fascismo talvez nunca tenha passeado tão de perto com o sistema, com a democracia, entre aspas, norte-americana. Eu gostaria de começar conversando com o professor Rick, professor, como é assistir dentro dos Estados Unidos
o que os Estados Unidos combateu em 45, em 39, 45, Hitler, Mussolini na Itália, e os Estados Unidos agora com alguém que comunga desses valores? Olha, Roberto, eu não sou assim da área de política por ser, né? Mas eu trabalho muito com a literatura, assim como no campo da sociedade, como a literatura espelha o que nós vivemos, né? Então, foi assim um fato, como você falou no início, completamente surpreendente, porque estamos acostumados a ver isso em outros lugares. Mas, se você pensar bem, não é tão surpreendente, porque nós já estamos vivendo esse clima de fascismo há mais de 4 anos. Inclusive, foi há 4 anos atrás que nós elegemos um senhor que... Existem pessoas de direita, de esquerda, mas está dentro dos conformes políticos normais. O que Trump trouxe para os Estados Unidos, para o mundo, foi o que não se fala. Na campanha dele, ele começou a iniciar coisas que antes eram indizíveis, como, para usar uma palavra, um termo de Clarice Lispector, né? Uma coisa que era inconcebível. Ele falava absurdos, propostas assim completamente loucas, que uma pessoa não pensaria em falar. Ele falava seriamente. E isso foi se normalizando. Então, era uma coisa muito, muito problemática, até que deu nisso que deu essa semana, quarta-feira passada. Então, eu acho que qualquer pessoa que vem acompanhando isso de perto não estava longe disso acontecer. Eu acho que talvez o grande susto foi ter acontecido assim em Washington, né? E ter visto assim a diferença, a polícia parada lá sem agir. Inclusive porque há muito pouco tempo atrás, menos de um mês atrás, nós temos visto uma polícia, né, muito forte, inclusive muito parecida com políticas latino-americanas, em bater na população, mas obviamente um outro tipo de população, né? A população negra, a população latina, ou as pessoas brancas que são apoiadoras da democracia. Então, aí o que aconteceu essa semana passada, foi um claro reflexão daquilo que nós já estamos vivendo nos últimos 4, 5 anos, e deu no que deu. Aqui tem um ditado que diz: what goes around comes around. Quer dizer, aquilo que vai por aí, volta por aqui. Então, é o que está aqui na nossa casa, infelizmente. Roberto, muito interessante. Central Park foi em 2008. E o prefeito de Nova York, na ocasião, era o Rudolph Giuliani. E o Rick me fez uma observação que eu não me esqueço, falando o seguinte: isso aqui está tudo monitorado com câmeras, isso aqui está tudo muito vigiado, mas essa política de vigilância total, de repressão, isso aqui é uma coisa que preocupa muito aqui as organizações de direitos humanos nos Estados Unidos, porque isso não é normal. Isso tem uma certa... Eu acho que ali o professor Rick, na ocasião, ele tentava me dizer, ou me insinuar o seguinte, que talvez estivesse nascendo ali o germe do fascismo dos Estados Unidos. Você acredita que Rudolph Giuliani foi um indicativo, naquela ocasião, assim, que passou despercebido da sociedade norte-americana, o que poderia dar esse país no que deu hoje? Essa pergunta para ti, né? É o professor André. É o professor André. Vai lá. Sim, eu gostaria de voltar um pouquinho antes do Giuliani, porque eu acredito que, inclusive na própria luta contra o fascismo, como você mencionava já de 45, né, eu acho que nesses momentos de crise, eles nos ajudam a ver alguns problemas, algumas rupturas de problemas que já estavam anteriormente, né? Quando a gente pensa desde a fundação da democracia dos Estados Unidos, comparando com os valores da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, na França, a gente tem a igualdade como um senso central dessa revolução, e nos Estados Unidos a gente tem principalmente a liberdade, que foi muito transladada por a ideia de liberdade de expressão, apesar de quando essa liberdade se expressa, é uma liberdade que ainda mantém, e ela é gerida através da escravidão, que é através da violência contra os povos indígenas. Então, basicamente, o que a gente tem visto romper nesse momento, na quarta-feira passada,
foi esse momento desse país que foi fundado, que foi prometido para um nacionalismo branco, mesmo antes da chegada dos peregrinos. Era um país que foi projetado, feito dos brancos para os brancos. Então, o que acontece é que com os movimentos democráticos que nós tivemos nos Estados Unidos, né, antes da chegada do Trump ao poder em 2016, gerou um revanchismo. E esse revanchismo, desse momento em que ele perde as eleições, uma eleição muito dolorida, em que as instituições americanas foram manchadas, elas foram extremamente danificadas por esse fascismo que você mencionava. Então gera essa tensão de perda de uma promessa feita desde a fundação desse país. Então, apesar da gente não dar o nome antigamente do fascismo, porque é um nome que surge com Mussolini em 30, que era esse grande homem forte, de braços de ferro, a gente tinha um desses traços, um desses rascunhos do fascismo anteriormente, antes dele ter um nome. Porque quando a gente pensa na eliminação do outro, numa dinâmica sacrificial, e que a gente pensa em que há uma criminalização da oposição política, são esses romperes que nós estamos vendo nesse momento com a insurgência contra o Capitólio. Professor Rick, o senhor que também está fazendo direito no Brasil, é advogado, atua na área também em defesa dos direitos humanos. Inclusive, o senhor estava me relatando que algumas questões muito delicadas que acontecem na fronteira entre os Estados Unidos e o México. E aqui no Brasil também, o senhor está trabalhando com DEGAS, trabalhando com a questão de menores. E o senhor não acha que esse momento que o mundo vive, os Estados Unidos, especialmente o Brasil, porque aqui nós temos filhotes, né? O Trump, ele tem pessoas aqui, ele tem uma corrente filhotesca aqui comandando o país. Nessa questão de direitos humanos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o senhor não acha que vai ser difícil, daqui para frente, recuperar tempo perdido? Porque havia um avanço, havia uma compreensão da sociedade com relação aos direitos humanos. A partir desse momento, o que se vê também, além do processo democrático, é um retrocesso na defesa dos direitos humanos. Nos Estados Unidos e em todo o continente latino-americano, né? Com certeza, Roberto. Mas, de certa forma, eu sempre fui muito otimista, né? Então, eu acho que nesse momento, o que a gente está vendo é literalmente, para usar assim, uma metáfora assim, bem escatológica, é uma ferida que estourou, então está jorrando pus e sangue para tudo quanto é lado. Só que essa infecção já estava ali, ela não é de agora. Então, eu não sei se necessariamente nós estamos assim piorando ou se esse sintoma que já estava ali latente, esse câncer, ele simplesmente está aparecendo, está assim se colocando a cara para começar a ser curado. Porque isso já está há muito tempo. Você falou, eu entrei para essa história, eu resolvi estudar direito, aproveitando esse momento, né, que tudo está sendo feito remoto, né, à distância, no Brasil, porque eu comecei na fronteira dos Estados Unidos com o Novo México, trabalhar com imigrantes que estavam sendo criminalizados mais do que nunca, como criminosos, perigosos. E criaram-se a primeira supermax, né, a prisão para imigrante. Ou seja, por ser imigrante, a pessoa está cometendo um crime, está atribuída uma periculosidade que tem que ser extirpada da sociedade. E daí eu me dei conta desse problema muito maior, que é o problema da prisão na contemporaneidade. Como isso é um problema que uma sociedade está excluindo grande parte da nossa sociedade. E não é por um acaso. Estamos excluindo por quê? Porque o mercado de trabalho não dá conta de empregar todo mundo. As dissidências políticas criam vontades diferentes. Então, a prisão surgiu como uma indústria que literalmente vai controlar essa população de excesso. Essa população que antes, como o professor André estava falando, era de repente colocada como status de não pessoa por serem escravos, não serem pessoas, não serem cidadãos. Então, eles já estavam controlados pela essa democracia. E com o tempo mais tarde, eles foram controlados pelas leis de Jim Crow, que dava cidadania de segunda classe a cidadãos negros que tinham
separados, mas iguais, só que igualdade nunca houve. Então, na verdade, essa separação sempre houve. E essa tensão dessas coisas, né? Então, acho que o que está acontecendo agora está chegando a um ponto que não está dando mais para esconder. E foi isso que aconteceu, esse ódio racial, esse ódio. Quando você falou assim num inimigo, num terrorismo, não veio de fora, está aqui dentro. É tão americano quanto torta de maçã. Então, acho que o que está acontecendo nesse momento da sociedade é que nós estamos vivendo esse ódio que nós plantamos. E é mesmo isso que está acontecendo também no Brasil. Aliás, nesse momento, né, parece que tivemos hoje, né, no Twitter, que o senador brasileiro, né, o senador Flávio Bolsonaro, parece que está nos Estados Unidos, estava fazendo videozinhos, né, dele numa loja de armas. Ou seja, eles estão fomentando esse mesmo ódio, esse mesmo problema que está aqui nos Estados Unidos, que deu no que deu, que está dando, que levou, inclusive, a todos os políticos, inclusive os políticos mais radicais de direita, como o senador da Carolina do Sul, Lindsey Graham, falou com todas as letras do alfabeto que Donald Trump é um selfish irresponsible. Ele é egoísta e irresponsável, que ele não tem o cuidado com a democracia americana. E todos os senadores, desde os mais extrema-direita até os mais progressistas, falaram que a democracia, o sistema, as instituições têm que estar acima de qualquer pessoa, de qualquer político, e que a união do povo americano, nós temos que sobreviver. E condenaram eles. E o Lindsey Graham, o senador, falou claramente que o Donald Trump manipulou essa população da forma que nós estamos vendo no Brasil e que, de uma forma, pessoas pouco educadas, pessoas muito cheias de ódio, que o senador Lindsey Graham falou, não tem mais como controlar, não tem mais como falar da nação, a não ser falar a verdade nua e crua com todas as letras. E ele falou, eu estou aqui citando ele falou, Joe Biden e Kamala Harris ganharam a eleição legalmente, democraticamente, e a coisa certa a fazer é legitimar a eleição deles. Foi isso que aconteceu. Perfeito. Professor Rick, a minha técnica aqui, nós vamos tocar então os 30 minutos, viu? Vamos tocar direto, vamos tocar sem intervalo. Que a gente vai depois... Esse programa aqui, lembrando a vocês que ele vai ficar disponível na nossa playlist, que é Gotas de História. Então você vai ficar com o programa disponível. Então ele vai para todas as plataformas do Portal Viu. Lembrando também aqui, olha, eu vou dar só uma dica de leitura aqui, que é um dos meus livros de cabeceira. Era dos Extremos. Eu estou sempre revisitando a obra do Eric Hobsbawm. Não só Era dos Extremos, tem vários, ele tem uma série, tem vários livros. História do Jazz, de Eric Hobsbawm, muito boa, eu recomendo. Mas para se entender um pouco de história de fascismo, nazismo, socialismo, conhecer o que moldou a história onde nós paramos atualmente aqui, o que a gente está vivendo, o que a gente está vivenciando, esse livro aqui eu recomendo. Vou mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui então, olha, pertinho aqui. Então, recomendo a leitura. Continua sendo altamente recomendável. Perfeito. Tá aí. Era dos Extremos. 1914 a 1991. Breve século XX. Esse foi o menor século que nós tivemos. Professor André... Vou explicar rapidinho antes de chegar ao professor André. É o seguinte, porque ele diz que o século XX ele é o menor século que nós tivemos. Porque ele contabiliza o seguinte. Foi da Primeira Guerra Mundial... Ali começa o século, breve século XX, ele termina. Então teve duas guerras, mas ele termina, o século XX termina com a queda do Muro de Berlim. Isso na avaliação do Eric Hobsbawm. Para entender por que tem que ler o livro. Professor André, deixa eu agora fazer uma pergunta instigante ao senhor. Os Estados Unidos, sempre foi assim, o grande parâmetro de democracia mundial. O professor Rick, ele toca muito bem nisso, ele fala muito bem isso, que nunca se imaginou que o germe, que essa coisa, que esse tumor, ele fosse virar furo dentro dos Estados Unidos e provocado, o tumor estava dentro dos Estados Unidos, o Donald Trump. Mas a pergunta é a seguinte, essa questão nos Estados Unidos, essa questão racial, essa questão toda envolvendo um país moldado para uma sociedade branca e que o negro foi um ponto fora da curva, e tem outros pontos fora da curva, essa questão ela vai continuar latente, porque o Donald Trump ele tem seguidores,
Essa invasão, gostaria que o pessoal ilustrasse aí, essa invasão do Capitólio, ele teve poder de mobilização. Então, tem uma corrente social nos Estados Unidos que segue um louco que professa suas crenças, que professa seus valores. E o Donald Trump é um pouco também fruto disso e ele surfa nessa onda. E essa questão ela vai continuar latente. No Brasil se dizia o seguinte, aqui teve um período, uma escola de samba, Mangueira. Foi o Samba da Mangueira, comemorando 1 século de libertação da escravatura. Né? Vê como é que para a história isso foi ontem, né? Mas dizia-se o seguinte, que livre do açoite, do trecho do samba, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. O professor Rick agora coloca aí uma questão dizendo o seguinte, que a questão da prisão, ela de certa forma exerce um controle sobre o contingente de desempregados, o contingente de negros. Então, são questões que continuaram latentes na sociedade norte-americana e em várias sociedades. Como é que vai ser os Estados Unidos pós-Trump na avaliação do senhor, após o Donald Trump? Olha, é uma pergunta muito difícil. Eu não posso responder sua pergunta do ponto de vista sério e pensando como um pensador de política, de filosofia política, mas eu posso dar algumas instigações e indagações para a gente conseguir pensar juntos. Por exemplo, se nós pensarmos, por exemplo, que, até eu discordando um pouco carinhosamente do Hobsbawm, que para mim o século XX não é um século muito curto, na verdade o século XIX que não acabou, porque as nossas questões do século XIX ainda não foram resolvidas. E existe nesse momento nos Estados Unidos uma discussão e uma tensão muito forte entre os cientistas políticos, porque os Estados Unidos, inclusive, pelo parâmetro do polity, foi retirado do status de democracia e entrou como o padrão de anocracia, que é esse lugar entre democracia e autoritarismo. Justamente porque a gente está vendo um movimento ainda maior dessa chegada ao armamento de uma milícia branca, justamente porque a gente também precisa lembrar, Roberto, que apesar da gente lutar, defender e apoiar a democracia, nós precisamos lembrar que a democracia ela sempre foi feita também através de injustiças e de diferenças, entre que pessoas eram excluídas para que o mantenimento da ordem pudesse ser estabelecido. Isso desde a Grécia. Quando a gente pensa na democracia grega, 90% da população era excluída de uma participação democrática. Então, as nossas sociedades contemporâneas, elas retomaram essa tradição grega de continuar excluindo muita gente. O que aconteceu, então, é que a gente começou a ter um poder popular de radicalizar a democracia e de fazer que o Estado não fosse mais oligarquizado e fosse tomado também pelas demandas de um povo que foi historicamente excluído. É claro que, nesse momento, nos Estados Unidos, nós temos aproximadamente 100 milhões de pessoas que apoiam o Donald Trump. Como você dizia, o problema não acaba no dia 20 com a tomada do poder, com a inauguração do Biden, mas o que nós precisamos pensar é que o neoliberalismo e o fascismo não é apenas um sistema político, mas um sistema de sensibilidade, que ele trabalha com o ódio, ele trabalha com a angústia, com esses medos, e com a revolta, criando esse inimigo interno que deve ser deslocado. Justamente porque as próprias oligarquias que controlam esse país, que são as indústrias das armas, indústrias farmacêuticas, indústrias dos hospitais, que completamente despojam essa população também branca. Que a única coisa nesse momento em que eles têm a defender é essa branquitude deles. Foi uma promessa de um país de futuro, de um país que seria deles. Mas quando eles chegam, nós temos pessoas brancas que estão desempregadas há anos. Nós temos pessoas brancas que não podem estudar, que os filhos não podem ir para as escolas, que também estão sendo despojadas. Então, como o Membe é um pensador muito interessante africano, que ele fala sobre que o negro não é apenas uma figura ontológica de ser pela questão da raça, mas também ele é construído pelos outros negros que podem ser feitos, como imigrante, como refugiado, de pessoas que podem ser destituídas de direito. E nesse momento, o que acontece é que a direita americana, que essa ultradireita, na verdade, americana, que é completamente contra os direitos dos mais pobres, desse 1% trilionário que ganha dinheiro enquanto as pessoas estão morrendo com o coronavírus, continua criando condições para que essas pessoas continuem desempregadas, para que essas pessoas continuem sem poder acessar os hospitais, para que americanos tinham medo de poder fazer o exame de Covid porque americano tinha medo de ir para o hospital para não poder pagar a conta.
Teve gente que ficou Sim. com dívida de $1 milhão durante essa pandemia, porque sobreviveu. Então, você sobrevive e você gera uma dívida para a vida inteira. Então, essas sensibilidades, esse medo, esse desespero dessas pessoas, acaba sendo apontado que o problema das pessoas estarem assim é por conta do migrante, é porque o negro está aqui, é porque o indígena tem direito. Então, em vez de se apontar o problema como ele é, chamarmos o problema pelo nome, a direita oferece outro inimigo, oferece outro problema. A mesma coisa acontece no Brasil, quando a gente pensa que no norte a gente percebe que o problema é o venezuelano, o problema sempre é o outro. O problema nunca é que a Amazon está faturando trilhões, que as indústrias petroleiras estão faturando trilhões, e as pessoas estão morrendo de fome. Gostaria que os senhores avaliassem para ver agora aqui o professor Rico e o professor André, que é um componente que existe em toda essa história, de também que envolve manipulação e que envolve domínio. De toda essa opinião pública que acompanha o Donald Trump e essas ideias extremistas, que é o componente religioso neopentecostal, aqui no Brasil, que é derivado também dos Estados Unidos. Queria que vocês fizessem uma rápida avaliação, porque nós temos 5 minutos aqui para terminar o programa, que é um componente interessante em todo esse contexto. Professor Rick, por favor. Então, na verdade, eu acho que a questão do neopentecostal é uma apropriação, é uma roupagem nova de uma história antiga. Na verdade, acontece duplamente. Pega-se, desvaloriza, desconstrói o pensamento crítico, a educação, aquela ideia de questionar e, ao mesmo tempo, institui-se uma promessa de esperança religiosa cega, de uma fé cega. Porque aproveita-se da boa fé da população, pessoas que têm uma boa fé e que são manipuladas, exatamente, porque você via nitidamente no caso do Trump, e também, acho que no governo brasileiro, pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com religião, ou com ética, ou com nenhum compromisso com o próximo, e de um dia para a noite se auto-intitulam o porta-voz da religião. Eles ficam dizendo isso, eles começam a praticamente ditar o que é. Pessoas que viveram uma vida de fé, de caridade a vida inteira, perdem o controle do que é aquela fé, porque pessoas que nunca pisaram dentro da igreja, inclusive o Trump, lembra quando eles nunca tinha ido à igreja, coisa assim, mas ele começou a se declarar candidato evangélico. Ele não sabia a diferença entre as denominações dos evangélicos aqui, era uma coisa ridícula, mas ele falava assim, e isso toma-se um furor, uma linguagem que é uma linguagem de massa, de manada, que é aquilo, vamos, aquilo, literalmente. Então perde-se a religiosidade, perde-se a ética comprometida, perde-se inclusive a história de religiões que são transformadoras. Jesus Cristo era um ser que hoje em dia seria nitidamente, claramente taxado de comunista. Que como assim? Então, e se isola e se dá um etiquetamento de uma apropriação do que é a religião para valer essas mensagens que, na verdade, como o professor André estava falando, são mensagens do establishment, são mensagens assim, do pessoal de poder, das indústrias do dinheiro. Então, acho que não é, na verdade, a religião que é o problema, mas a apropriação da religião e juntamente também com a apropriação da história do medo, do pavor, do crime. A gente cria essa ideia desse criminoso, desse diferente, e essa ideia de um salvador. E essas pessoas que nunca tiveram nada com o povo se auto-intitulam bondosos, salvadoras, e oferecem elas criam um caos que não tem solução, e ao mesmo tempo eles vêm dizendo que vão oferecer a solução, apavorando a população, amedrontando a população, ou seja, com o perigo das armas dos bandidos, ou com a ameaça do fogo do inferno, e oferecendo uma resposta, uma alternativa falsa, completamente imoral, imprópria
Eu acho que é isso aí. E com tudo isso, assim, desprovindo a população de educação. Que para criticar, para poder perguntar. Eu concordo plenamente com o Rick, se eu pudesse adicionar, é que eles realmente criam um problema e criam uma solução. E a solução sempre é eles, a solução sempre é oferecida por eles, e o problema nunca é o problema que é o problema real. E o que é interessante também que a gente pensar, eu gosto muito de diferenciar o fenômeno das religiões nos Estados Unidos do que nós temos na América Latina, porque para mim são movimentos diferentes, mas quando a gente pensa nos estados da América Latina, a gente pensa em estados que são, ou populações que são órfãos de estado, seria melhor dizer. Então, a religião acaba, então, assumindo esse papel e utilizando essa massa de manobra para poder controlar os votos e manter esse establishment oligárquico que opera contra o próprio povo. Então, é por isso que é importante a gente radicalizar a democracia e tomar o próprio povo, através da vontade popular, de conhecimento, de educação, e apresentar as demandas populares, fazendo um Estado que não seja eles, que não esteja continuando essa trajetória coronalista de que dominam o nosso, por exemplo, no Brasil, as bancadas BBBs, né, da Bíblia, da bala e do boi. Mas sim que seja um Congresso, que seja um Estado, que seja completamente pulverizado pelo desejo das camadas de baixo. E é importante, né, André, frisar também a importância quando se fala na necessidade da separação entre Estado e Igreja, é literalmente, pelo menos as pessoas democráticas, que é a afirmação de uma democracia, uma possibilidade das pessoas, todas as pessoas, poderem abraçar e proclamar sua fé. Por exemplo, agora o que aconteceu, né, há pouco tempo, estávamos vendo na notícia, que traficantes se uniram com milicianos para proibir a religião do candomblé, a religião afro. Isso é um absurdo. Eu não sei como, eu falei assim, como parlamentares que são evangélicos, pessoas boas. Eu, por exemplo, estava pensando, não sei como é que a Benedita da Silva, que é uma pessoa digna, que tem uma luta já antiga, que é uma pessoa evangélica, eu não sei como ela não está assim, gritando que isso é impossível. Como é que estão colocando essa dívida na conta dos evangélicos? Gente, isso não tem nada a ver com fé, com pessoas evangélicas. Isso é união de facções e para discriminar mais pessoas, discriminar o negro, discriminar pessoa candomblessista, a religião afro. É literalmente a apropriação da fé. Contra isso. É literalmente a apropriação da fé, né? Literalmente. Sim. Professor Rick Santos, professor André, eu quero agradecer aqui esse bate-papo aqui entre nós, tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximo, tão aproximados pela tecnologia, né? Mas gostaríamos aqui de estabelecer até essa interface outras vezes. Vai ser muito interessante analisar essa conjuntura internacional, essa conexão Brasil, Estados Unidos, essa conexão política, cultural. Isso é muito interessante se fazer. Mas muito obrigado aqui por esse bate-papo. Obrigado você, Roberto. É sempre um prazer estar aqui com você. E nós estamos com o mundo, né? Mas, assim, a gente sempre entende que chegando perto de você, a gente chega um pouquinho perto de Campos, que é do coração. André tem família em Campos. Então vem para Campos, pô. Venho para Campos e separa um lugar para mim nessa cabana aí, que eu quero visitar essa cabana. Quero conhecer essa cabana aí na divisa aí com o Canadá. Grande abraço. Muito obrigado. Com certeza. Um abraço. Obrigado a você também que ficou com a gente aqui assistindo esse bate-papo com o professor Rick Santos e com o professor André. E vai estar disponível esse programa na nossa playlist Gotas de História, para você compartilhar. E se você curtiu esse bate-papo, vamos lá. Siga, curta e compartilhe. A gente volta na próxima. Até mais. Portal View. O mundo na palma da mão. View.